paz seja convosco, amém? Como é bom estar na casa do Senhor para glorificar o teu nome. E hoje, culto da família. É um tema que serve para todos nós, porque todos nós temos família. Então não precisa, da pessoa falar, eu não sou casado, mas todos nós temos família. E família, nós temos que entender que nós não vamos ter só momentos felizes. Vai ter momentos que parece que o vento vai bater ao contrário à nossa família, à nossa vida. Mas se nós estivermos alicerçados na palavra, com certeza nós vamos saber levar as coisas como tem que ser levado, direcionado pelo Espírito Santo. Antes de ministrar a palavra, nós vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, está escrito: onde estiver o teu tesouro, ali também está o seu coração. Será que o nosso tesouro está voltado só para as Escrituras? Só para amar o próximo, ajudar o próximo? Eu, pastor Adilson, não acredito que seja somente dessa forma. Mas se nós estivermos alicerçados na palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele é capaz, ele é fiel para nos mostrar a maneira que nós temos que nos portar, não somente dentro da igreja, mas no nosso trabalho, no ambiente de escola, no ambiente de faculdade. Então, igreja, onde estiver o teu tesouro, onde estiver aquilo que você mais dá atenção, ali está o seu coração. Não é o pastor Adilson que está falando isso, é a própria Escritura falando: onde estiver o meu tesouro, onde estiver a minha alegria, onde estiver a minha herança, ali também está o meu coração. Amém? E nessa noite eu convido você que veio preparado com seu dízimo, com sua oferta, venha com alegria no coração, entendendo que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, amém? Então eu convido a igreja nessa noite para vir com alegria no coração, depositar o seu dízimo, a sua oferta, acreditando que você vai estar ajudando a professar as boas novas do Senhor. Que nessa noite nós possamos entender que o nosso coração precisa estar voltado para a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar cada dizimista, cada ofertante na casa do Senhor. Que nunca falte o alimento físico, o alimento espiritual em nossas vidas. É isso que te pedimos, Senhor, nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor para glorificar o teu nome. Amém? Quem tiver com a sua Bíblia em mãos, hoje nós vamos estar meditando no livro de Salmo, capítulo 112, versículo 1 e 2. Amém? Livro de Salmo, capítulo 112, versículo 1 e 2. Está escrito: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer.
A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Repita comigo. A geração dos justos será abençoada. E o tema da minha mensagem hoje: aprenda a lidar com suas emoções. Nós que temos família, como nós temos agido em relação aos nossos filhos? Nós já agimos mais na emoção, na empolgação, ou vamos orientar os nossos filhos como nos ensina as Escrituras, voltada em princípios e valores? Hoje eu posso dizer para a igreja que nós vivemos duas realidades. O que o mundo nos ensina através da sua cultura, através da sua crença, e a outra é aquilo que as Escrituras nos ensina, pautados em princípios e valores. Nós temos o livre-arbítrio de escolher como nós vamos educar os nossos filhos. E eu posso dizer para a igreja nessa noite que bons pais não criam bons filhos. Os bons pais criam bons pais. Porque a todo momento nós falamos que nós temos que ensinar a próxima geração como que nós temos que nos comportar perante a sociedade, perante a igreja. Então eu acredito que bons pais ensinam os nossos filhos a ser bons pais, porque nós precisamos passar essa geração. Eu posso dizer que eu sou um pai um pouco fora do limite, porque às vezes eu dedico ao extremo a minha família. Muitas pessoas às vezes criticam: ah, você não viaja sozinho, todas as vezes que você vai para a casa da sua mãe, a sua família está toda completa. Mas eu aprendi que é dessa forma. Não adianta o pastor Adilson pegar o carro dele no final de semana, pegar a estrada e deixar a família para trás. Vai ter momentos que isso é necessário, mas se for para você ter um momento de lazer, de comunhão, relacionamento com as parentelas, não faz sentido eu chegar sozinho na casa da minha mãe. Porque a primeira coisa que eles vão perguntar: cadê sua esposa? Cadê suas filhas? Aí como que nós vamos nos portar? Então nós precisamos estar voltados em princípios e valores. Família é para a vida toda. Mas infelizmente nós não estamos vivendo essa realidade dentro da igreja. A forma correta de agir está sendo ensinada, isso eu tenho certeza. Eu, juntamente com a minha esposa, nós temos o privilégio de dar o curso de noivos. E eu, muito pautado na palavra, eu falo: a hora de acabar relacionamento é no namoro e no noivado. Porque depois que você firmou uma aliança com o Senhor no altar, as coisas mudam. Só que hoje as pessoas estão ignorando o que está escrito lá no livro de Mateus, porque Moisés liberou a carta de divórcio, mas nunca foi assim, nem sempre foi assim. E hoje as pessoas ficam alicerçadas em coisas para ele ficar feliz com a resposta que ele vai dar para o seu cônjuge, para o seu marido. Todo mundo separa, mas eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Você foi levantado para ser o sal da terra e a luz do mundo. No dia 9 de setembro eu vou fazer 23 anos de casado.
Será que nesses 23 anos foi só maravilhas? Foram só flores, como diz minha mãe, uma senhora de 81 anos? Será que o nosso casamento é só flores? Nós precisamos um pouco de passar a verdade para a igreja. Vai chegar um momento que você vai querer chutar o balde. Mas onde você está alicerçado? É na lei dos homens, que hoje em dia, quando a gente vai buscar, né, doutora Camila, o adultério, mas na lei do homem não é pecado, mas a lei de Deus mudou. Aí você escolhe em qual você quer estar alicerçado. Eu sempre falo que às vezes eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei o que Deus tem para minha família, mas eu fui levantado para pregar a verdade. Doa a quem doer. É sim, sim, não, não. Se você acha que você tem que ser feliz, que você tem que sair de um relacionamento, partir para o segundo, para o terceiro, a lei dos homens te permite isso. A lei do homem te permite isso. Mas quando nós vamos para as Escrituras, é diferente. Então por que muitas vezes nós estamos na igreja e estamos agindo como o mundo? Família é uma responsabilidade muito grande. Eu não acredito que família é simplesmente para você povoar a terra. Que nessa noite nós venhamos entender qual que é o significado da família. Por que Deus depositou a você ter filhos? É para você implantar princípios e valores sem a necessidade de ofender ninguém. Mas hoje eu percebo que nós estamos ofendendo as Escrituras, é o nosso Deus. Porque quando você chega em meio à sua parentela, quando você fica sabendo que um parente seu separou, ninguém mais se importa com isso. Demorou demais. E eu fico triste quando eu conheço pessoas que já estão no terceiro, quarto, quinto relacionamento e achando que mudar de relacionamento vai mudar a vida dele. Talvez o erro está nele, né? Talvez o cara ainda não entendeu o propósito, não entendeu o que está escrito lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos orientando. O homem para ser ministro da palavra, o homem para se tornar um pastor, ele tem que ser homem de uma só mulher. Mas hoje em dia são poucos que podem ainda bater no peito e falar isso, porque o mundo aí fora está nos ensinando que pode. Muitas vezes nós temos pastores ensinando que pode. Aí eu fico imaginando, oh meu Deus, eu vou para o inferno junto com essa pessoa. E eu tive o privilégio de conhecer as Escrituras. Se você não quer fazer, Deus vai levantar pessoas que vai fazer. Eu escrevi uma frase, deve ter 1 hora e pouca que eu cheguei de viagem. BR congestionada, mas eu falei assim, eu tenho que chegar, Deus tem que me honrar. Hoje, as pessoas vão procurar em sua vida o Cristo que você tanto prega em cima do altar. Aí as pessoas falam assim, pastor, o senhor está sendo radical demais. Deus ama a todos, mas quando você foi ungido para se tornar um pastor, um ministro da palavra, eu acredito que você tem que ser diferente dos demais, porque senão as pessoas vão procurar Cristo em você e não vão achar.
aquele pastor prega uma coisa e vive outra. E eu ficaria muito triste, eu pregando a palavra do Senhor, e ouvir aqueles sussurros. Aquele pastor prega uma coisa e vive outra. Que Deus venha ter misericórdia da minha vida. Porque as pessoas falam que muitas vezes nós vamos ser fulminados em cima do altar. Nós não estamos nessa época mais, estamos, Camilo? As pessoas podem pregar heresia, as pessoas podem pregar mentira. Ele vai prestar conta depois. E infelizmente nós fomos levantados para fazer a diferença. Que nessa noite, você que é casado, tem filhos, entenda que filho é para a vida toda. E muitos amigos meus casados, separando das esposas e falando que vai ser presente na vida dos filhos como se tivesse casado. Dá vontade de sair correndo, irmãos, e falar com essa pessoa: não existe isso. Não existe este pai que é separado e vai ter uma vida presente na vida do filho como se ele tivesse casado. Se vocês falarem para mim assim que tem, eu vou respeitar a sua opinião. Eu conheço muita gente, eu conheço muitos amigos meus que casou segunda, terceira vez, durante 15, 30, 60 dias, era o máximo. Pegava o filho, levava para passear, levava na casa do vovô, da vovó, mas depois ele esqueceu que a pessoa que ele começou a relacionar não tem a mesma visão dele. Aí não vai ser só flores não, igreja. O pastor Adilson está pensando igual aqueles homens da caverna. É igual meu pai, que criou 11 filhos e todo mundo deu gente. Todos homens de caráter, com responsabilidade. E a gente ouve pastor falar: sempre tem ovelha negra na família. Não aceita isso na sua vida. Não aceita essa fala no seio da sua família. Nós fomos criados para ser bênção, é para ser a diferença. Mesmo que todo mundo ache você quadrado, antiquado, nós fomos levantados para ser assim. Gaste tempo com seu filho, converse mais com seu filho. Ontem eu estava no aniversário do meu sobrinho, tinha mais ou menos umas 150 pessoas. E lá tinha uísque, tinha isso, tinha aquilo. Aí eu falei com o Lucas assim: ó, você viu isso lá? Eu não vi. Aí a minha esposa falou assim: mas os jovens viram. Eu falei assim: eu sou o tipo do pai que orienta o meu filho dessa forma. Você vai ver droga e vai dizer não. Você tem que ver bebida e tem que dizer não. Não é porque o seu primo usa droga que você tem que usar. E eu sempre falei com a minha esposa: cuidado, quem vai oferecer droga para os nossos filhos são as pessoas que estão mais próximas. Não preocupa com fulano que está lá no bairro Taquaril, que ele não vai oferecer droga para o seu filho não, tá? Quem vai oferecer droga para o seu filho é os priminhos, gente boa. São aqueles amigos de escola, gente boa. Culto da família. Então eu preciso falar sobre criação de filhos. Eu sempre falo do nosso irmão Rubens, né? Exemplo a ser seguido. Eu não canso de falar sobre isso. Por que que muitas famílias dão certas e outras não? Onde que está o erro? Eu acho que é no ensinamento. Espancamento não corrige filho. Eu sou um homem de 48 anos de idade.
Eu não me lembro do meu pai ter me dado um tapa. Olha que eu sou das antigas, né? O pessoal tudo apanhava com chicote, com fio de luz. Alguns irmãos meus apanharam, mas eu não me lembro. E eu era tipo daquele filho que falava assim: ô mãe, só quer bater em mim, mas por quê? Eu não fiz nada. Eu queria saber o porquê. E às vezes você está espancando seu filho dentro de casa porque o vizinho falou que seu filho fez algo errado e você não teve, não tirou tempo para ouvir o seu filho. Ele vai ter raiva de você, ele vai ter ódio de você. Eu conheço muitos filhos que têm raiva do pai, e eu também conheço ao contrário, que tem pais que têm raiva do filho. Será que o pastor Adilson está errado? Então, irmãos, eu quero que a igreja entenda que filho não é algo que você controla ele. Você vai dar corda para ele durar 12 horas. Pilhas Duracell. Filho não é dessa forma. Filho, você vai dar a ele um dinheiro para comprar uma merenda. Se ele não tiver obediência à sua pessoa, ele vai comprar outra coisa. Compra coxinha, ele vai comprar picolé. Se tiver comprar picolé ainda, glória a Deus, né? Sabe por que, igreja, que eu estou falando isso? Eu participo de várias palestras, psicólogo, falando que nós pais estamos errando demais em criar os nossos filhos. Não são nossas crianças que estão rebeldes, são os pais que não estão tendo responsabilidade. Eu conheço família que o pai separa, aí eles vão para a justiça brigar para ver quem tem mais força e taca o filho no colo do vovô e da vovó. E quando dá errado, você não consegue achar o culpado de jeito nenhum. Mas que teve erro, teve. Se nós formos conversar como pessoas civilizadas, vamos voltar lá atrás, a gente consegue resposta. Mas ninguém volta atrás, não, tá, irmão? Ninguém volta atrás para reconhecer os seus erros. Porque para quem gosta de ler Bíblia, Adão e Eva foi dessa forma. Eu já preguei aqui na igreja, quando eu não conhecia a palavra, como eu tenho o privilégio de conhecer hoje. No dia que eu encontrasse com Eva, eu ia dar nela um couro. Mas hoje eu entendo que não é dessa forma. Naquela época teve aquele propósito. Deus, toda tarde ele ia em encontro daquele casal. Mas no dia que eles perceberam que eles tinham cometido um erro, eles se esconderam. Mas hoje está diferente, a gente comete erro e não se esconde, não. Hoje a gente não tem nem aquela preocupação de esconder, não. Eu errei porque a vida é minha, ninguém manda na minha vida. Ai de vocês ainda se não fossem as Escrituras para barrar esse povo inconsequente. É difícil ouvir uma palavra dessa, né, Camila? A gente tem que ser felizes. Os nossos filhos são bênçãos, nossos filhos são herança, mas quando bem criados, porque quando não são, é uma aberração dentro da família e principalmente na sociedade. Hoje eu estava vindo embora para Belo Horizonte. Um amigo meu de 75 anos falou assim: não existe família igual a do seu pai. Você chega a ser até bobo, porque tudo tem que resolver na força do braço. Se não for na força do braço, você é bobo. Mas eu falei para a igreja que tem uma diferença muito grande: você ser bom
e você ser bobo. Você ser bom é você tirar tempo para o seu filho, é você tirar tempo para o seu sobrinho, para você orientar como o mundo quer que eles sejam. E as Escrituras nos ensinam a forma correta de agir. Mas ninguém hoje em dia quer seguir as Escrituras, porque dói. Dói, irmãos. Você seguir o Evangelho dói. E as pessoas falam que é algo maravilhoso, que você não vai ter lutas, que o vento nunca vai bater ao contrário na sua vida. E eu sou o tipo daquele ministro da palavra que prega a verdade. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. O próprio Jesus nos orientou isso. Mas é mais fácil o pastor Adilson falar: vem para Jesus que os problemas acabaram. Talvez acabaram mesmo de começar, né, Camila? Mas eu passo para a igreja que nessa noite, enquanto eu, pastor Adilson, tiver fôlego de vida, eu quero pregar esse evangelho. Um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, um evangelho que me ensina a ser a diferença. Mas o mundo quer que nós sejamos iguais, a multidão seja igual. Que nessa noite você peça ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia. Eu conheço muitas mulheres que lutaram pelo seu marido a vida toda para vir para a igreja. E quando ela vem, a postura dela começa a ser diferente. E se esse homem não conseguiu ver mesmo, conhecer esse Jesus? Será que a palavra de Deus é tão simples assim, irmãos? O mundo tem muitas coisas boas a nos oferecer, só que são coisas passageiras. Filhos, eles são mais inteligentes do que nós. Eu tive o privilégio de pregar aqui na rede de apadrinhamento espiritual. Eu já comecei falando para os jovens: droga é bom demais, sexo é bom demais. Pastor, você não pode falar isso. Não adianta eu não falar sendo que o mundo fala. Eles estão com o celular na mão. Foi feita uma pesquisa que 90% dos sites acessados nas redes sociais é sobre pornografia. Uai, então como é que estão os crentes? Será que eles estão envolvidos nesse meio? Porque é mais de 10% da nossa classe. Coisa simples de entender. Só que a droga, quando ela trabalha a mente do ser humano, traz problema para a família toda. De bom se tornou péssimo. Mas não pode. Tem um proerd, tem adolescente que já ouviu isso de cor e salteado. Mas não pode, porque a igreja não pode falar sobre isso. A igreja não orienta, o mundo orienta e leva. Está levando até pessoas barbadas. Imagina nossas crianças, hein? Que nessa noite nós possamos entender que foi nos dado uma responsabilidade. Crie seus filhos pautados em princípios e valores. Se não deu certo, ele que assuma as consequências. Agora tem vovó aí se matando por causa de neto mal criado. Mas se nós formos falar, já não serve. É melhor que você nem venha aqui na minha casa.
vivendo esse ritmo de vida. Que nessa noite você possa entender, como diz o apóstolo Paulo, se você quer casar, você tem que entender que o peso da carga é mais pesado. Senão, continue solteiro. O próprio apóstolo Paulo nos orientou sobre isso. Se você quer fazer a obra do Senhor com excelência, tirar o seu tempo todo para estar na igreja, fique solteiro. Porque se você casar é diferente. Você tem que ter tempo para o seu filho. Você tem que ter tempo para ir à reunião de escola. Porque esses dias foi falado que ia ter um massacre no dia 20. E o massacre não aconteceu. Aconteceu, pais? Todas as pessoas que chegaram até a mim, eu falei, manda seu filho para a escola. Não dá esse gosto para essa inversão de valores que está acontecendo. Mas eu acredito que muitos não mandaram. O massacre, irmãos, ele pode acontecer a qualquer momento. Onde tem aglomeração de pessoas, eles querem para sair na mídia. Nós estamos aqui falando do mover de Deus. Nós estamos isentos, Camilo, de entrar um louco aí. Esses dias na igreja católica, lá no Padre Eustáquio, entrou um homem lá querendo matar o padre em cima do altar. E aí? Então, na quarta-feira, nós fizemos oração aqui, uma oração forte, para que os pais tenham responsabilidade e consciência. Porque esses dias eu estava conversando com a minha esposa, muitos pais chegam na escola e pode pegar qualquer criança que ela leva. Aí se um filho sumir lá, aí as coisas mudam de figura. Esses dias eu estava na igreja do pastor Jamilson, num bate-papo de homens. Eu falei com eles assim, sabe aquele bilhete que chega dobradinho do seu filho, para você participar de uma reunião? Você vai em todas? É vocês, pais, que têm força para implantar regras na escola, de colocar um guarda municipal no portão, nem que seja um militar no portão, mas ninguém está nem aí. Quando acontece, aí o pessoal quer indenização ainda do Estado. O Estado foi omisso. Há serviço aí para Camila. Será que eu estou mentindo, igreja? Quem não luta pelos seus direitos não são dignos dele. Não espere ninguém lutar por você, não. Eu acredito que tem muitos homens e mulheres que oram em prol da sua vida. Eu acredito nisso de uma maneira tão forte, porque não tem outra explicação para eu estar aqui hoje professando a palavra do Senhor. Mas tem coisa, é você que tem que se posicionar. Se você está ferida, busque ajuda na palavra do Senhor. Mas a gente ouve muitas pessoas falando, eu não sirvo homem. Mas por que ele para? A verdade é que muitos de nós temos uma vaidade tão grande que nós queremos ser reconhecidos como o melhor pastor, o melhor levita, o melhor professor. E Deus fala que para a presença do Espírito Santo se fazer presente na nossa vida, nós precisamos nos humilhar. Mas humilhar não é tão simples como falam as pessoas. Orgulho ferido, ego ferido, isso são poucas pessoas que conseguem passar por cima. Mas eu acredito que o Cristo que nós professamos, Ele é capaz de limpar trauma da alma, trauma do coração, da mente. Nós como igreja, nós precisamos ser a diferença.
Nós não temos que fazer a diferença, é ser a diferença. Mas às vezes nós nos misturamos no meio da multidão. Ninguém consegue ver a diferença. Porque eu não estou vestido de saia longa, eu não estou usando paletó. E outra, ontem eu e o meu genro Lucas, nós estávamos no sítio de bermuda. Não é isso, pastor? Nós chegamos lá 15 horas. Quando chegou, meus irmãos, todos de esporte fino. E aí? É a roupa que vai fazer a diferença? Cuidado, igreja. Nós estamos sendo hipócritas demais. Talvez o pastor Adilson está sendo hipócrita demais. Que Deus venha tirar isso de mim. Essa soberba. Que nessa noite nós possamos entender que nós sem Cristo nós não somos nada. Você pode ter tudo, carro novo, casa boa, mas se você não tiver esse Cristo, você se torna uma pessoa vazia. E eu fico ainda mais preocupado quando as pessoas estão na igreja, se dizem ser de Cristo e são vazias. Tem hora que eu não consigo entender esse mundo não, tá? Que nessa noite nós possamos ter apenas um entendimento. Que nós precisamos implantar princípios e valores para os nossos filhos. Se não for dessa forma, não vai dar certo. E depois que acontecer errado, o que vai acontecer? Nós vamos continuar orando, mas talvez as coisas estão tão ruins que a gente já não tem força mais para orar para aquela pessoa. Cansei de orar. Eu já vi muitas pessoas falando isso. Cansei, não oro mais não. Lamentável. Pensou se Jesus tivesse pensado assim? Eu ir para aquela cruz? Por causa desse povo que me mandou para a cruz? Ele descia de lá. Eu acho que eu descia, tá? Hein, Camilo? Mas muitos falam que não desce não. Não que as cabeças estiver caindo, não. Pode cortar a minha. Uma coisa que eu nunca vou ser é hipócrita. Deus venha ter misericórdia da minha vida. Que Deus venha ter misericórdia de nós pais que estão matando o sonho dos filhos. Tem muitos pais que matam o sonho dos filhos. Tem muitos pais que não sonham com os filhos. E depois vai chorar no lugar quente. Eu não sei aonde é, né? Que nessa noite nós possamos ter aquele entendimento. Filho é responsabilidade dos pais. O pastor Manuel começou a pregar aqui na quarta-feira muito sabiamente, falando sobre criação de filhos. Aí eu pensei assim, glória, as pessoas precisam abrir mais a mente em relação a isso. Agora eu faço uma outra pergunta: como tem sido o nosso casamento? Porque para eu falar de filhos, eu tenho que falar de N coisas. Eu tenho que falar de casamento, eu tenho que falar sobre responsabilidade. A Natália vai fazer 1 ano, né? Que casou. Quando eu tive o privilégio de realizar a cerimônia de casamento dela, eu fiz uma pergunta para ela: Natália, por que você está casando? Porque se seus pais tivessem um casamento péssimo,
eu tenho certeza que você não viria para a igreja. Foi isso que eu falei, Natália? Muitos pais têm um casamento todo destruído e acham que o casamento do filho dele vai ser uma bênção. Isso é hipocrisia, irmãos. Porque filhos, eles não fazem aquilo que você fala. Filhos fazem aquilo que você faz. Aí tem muitos pais espancando o filho. Se você não largar a droga, eu vou quebrar suas duas pernas. E ele nunca larga. Hoje eu posso dizer para vocês que não está sendo nenhuma pregação, mais uma palestra, né? Mas a palestra ela nos ensina muito. Nós temos que orientar os nossos jovens, as nossas crianças, que tem um momento certo para tudo, para estudar, para trabalhar, para divertir. Só que nós queremos as coisas hoje muito rápido. Eu converso com os meus sobrinhos, já quer ter carro zero, quer ter casa. Eu falei assim, meu Deus, eu gastei mais de 30 anos para conseguir isso. O ritmo nosso é muito acelerado. Mas às vezes o mundo nos dá essas coisas rápidas. Às vezes os nossos jovens não querem trabalhar 30 dias para ganhar um salário mínimo, né? Eu prefiro ficar fazendo um aviãozinho ali que eu levo R$600 com 4 horas de serviço. Misericórdia, irmãos. E muitos pais ainda dando força para o filho. Aí eles têm aquela utopia que o Estado, o município vai resolver o problema. Se nem o pai está conseguindo resolver, aí entrega a responsabilidade para os professores, para o Vitinho, né? Você que tem responsabilidade sobre o meu filho. É você, pastor Adilson, que tem que implantar essa responsabilidade nos meus filhos. Eu falo assim, eu vou fazer o que a lei manda. A responsabilidade de orientar é sua. Se não orientou bem, as notícias vão ser outras. Que nessa noite nós possamos entender que casamento é para a vida toda, até que a morte nos separe. Aí já deixa, né, pastora Ana Lúcia, ser para a vida toda, né? Até que a morte nos separe. Divórcio não é falha de crente. Pode ficar com raiva do pastor Adilson. Divórcio não é falha de crente. E está tão normal como o mundo secular. Será que o pastor Adilson vai queimar a língua? 23 anos que eu sou casado. O diabo às vezes ele traz prato bom para mim, tá? Viu, pastor? Eu que tenho que decidir se eu vou querer comer ou não. Não existe homem feio, não existe mulher feia. Existe a forma diferenciada de tratar. Talvez o seu marido, mulher, não te trata bem em casa, ou vice-versa. Se você arrumar uma pessoa chavequeira, ele levou, porque você não cuidou. Aí é mais fácil eu falar que a mulher está com bomba gira, a gente ouve isso. É tantos nomes que eu nem sei, eu nem me preocupo com essas coisas. Elas esquecem que o homem ele tem as necessidades dele, a mulher tem as necessidades dela. Quando a gente vai dando nesses cursos de noivos aí, fala que o corpo não pertence à mulher, ou vice-versa, mas eles não entendem. Ah, isso não funciona assim não. Que nessa noite nós possamos ter responsabilidade como filhos de Deus.
Porque se você for uma pessoa que se diz filhos de Deus e o seu testemunho é todo errado, você não vai conseguir trazer almas para a igreja não, tá? Eu ser crente igual fulano é melhor ficar como está. Será, Camila, que ganhar almas para Cristo hoje está fácil? Não está mesmo. Porque muitos de nós estamos dando um exemplo lastimável. Mas a palavra de Deus, ela não vai parar por causa dessas pessoas. Porque Deus vai continuar levantando homens, mulheres compromissados com a tua palavra. Eu acho que nós, cristãos, no pleno século XXI, nós estamos muito dodói. Essa é a fala do pastor Adilson. Ah, pastor, você é preparado para receber pancada. Ninguém foi preparado para receber pancada. Foi, Vitinho? Você foi preparado para tomar chicotada, pancada, pedrada? Você aguenta? Você aguenta até certo ponto. Não tem super-homem, super-herói na igreja não, gente. Tem homens falhos, medrosos. Muitas vezes acha que tem fé e não tem. Eu sou um desses às vezes, que acho que eu não estou tão alicerçado como as pessoas falam que eu estou. E é difícil, hein? Eu subir no altar e falar sobre isso, tá? Mas às vezes é fácil eu falar para a igreja que eu oro todos os dias, 3 horas da manhã. Quando eu acordo de manhã, aí a igreja vai se maravilhar com isso. Mas uma coisa que eu não sou é hipócrita. Eu faço minhas orações todos os dias. Às vezes umas orações talvez nem de 5 minutos. Mas tem pessoas que conseguem orar 12 horas, 15 horas. Amém. Glória a Deus. Eu falo o que eu sou. Nós temos que falar aquilo que nós somos, que nós sentimos, os nossos medos, os nossos anseios, a nossa vontade às vezes de largar tudo e picar o pé. Porque eu conheço muitos pastores desviados, tá? Mas na independência isso jamais vai acontecer. Na casa do pastor Adilson jamais, porque a família dele é perfeita. Então, irmãos, todos nós estamos sujeitos a ter lutas. E as nossas lutas, elas parece que elas brotam no vento, que não é possível. Às vezes tem luta que a gente passa que eu nem dei causa, ela apareceu para mim. 70% das nossas lutas é problema dos outros. Vocês podem analisar. É pai brigando com filho, é filho brigando com pai, e está achando que o pastor Adilson vai resolver o problema do mundo. Aí se você chama um 4 rodas, aí você já não presta. Nem foi para isso não que eu te chamei aqui não. Foi para quê então? Oi, gente, a vida da gente é engraçada demais. A gente que foi imputado uma responsabilidade maior para a gente tem que ter postura diferente. A mídia que está aí tem como colocar para mim, acho que é 1 Pedro 3,7, tem jeito? Para nós entendermos como que nós vamos sobressair como casal. Receita. É isso mesmo? Acho que eu botei aqui. 1 Pedro 3,7.
Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não seja impedido de vossas orações. Como vaso mais fraco. Eu só quero isso aqui, ó. A palavra de Deus fala que nós, homens, temos que tratar as nossas mulheres como vaso mais frágil. A mulher, ela é movida mais na emoção. Alguém discorda da fala do pastor Adilson? Questionamento para mim não é sinônimo de rebeldia, não, igreja. Se você entender que você tem que tratar a mulher como vaso mais frágil, você vai parar de brigar com sua mulher. Mas tem mulher que acha que ela é mais forte que o homem. Aí já está tudo errado. Aí elas vão achar que ela sendo assim, ela vai ser submissa. É uma bagunça. Mas eu entendi que a minha esposa, eu tenho que tratá-la como vaso mais frágil. Quem está apto a receber pancada sou eu, viu, pastor? A Escritura está falando, não sou eu. Eu tenho que tratar com ela com mais leveza, com mais amor. Eu posso ter certeza que ela não está gostando da minha palavra de hoje, porque ela tem uma responsabilidade muito grande no meu ministério, e ela sabe disso muito bem. Porque se minha esposa falar que vai parar, o pastor Adilson para. Aí você às vezes tem que passar responsabilidade para os membros da família. Você não pode segurar tudo sozinho, não. Porque chega uma hora que você não aguenta. Casal tem que andar junto. Ministério tem que andar junto. Mas hoje em dia são poucos pastores que têm esse entendimento. Se a minha mulher, a minha família não está comigo, para que eu vou ficar no ministério? Como diz, né? Você tem um bom emprego, um bom salário, você não vai passar fome. Mas eu entendi algo diferente. O que está em questão não é isso. É a minha salvação. É a sua salvação. Se você for manso para conversar com a sua esposa, que vocês precisam andar junto, que vocês precisam andar de cabeça erguida, não deixar as mazelas da vida te tirar do seu propósito, você vai ser um homem bem-sucedido. Você vai ser uma família bem-sucedida. Que nessa noite nós possamos entender que família é ministério. Primeiro Deus nas nossas vidas. Segundo família. Depois a igreja. Se você está pensando diferente, vai para o Instituto no Vale, lá que nós vamos ensinar você o certo. Deus vai levantar homens comprometidos com a tua palavra. Pastor Adilson é perfeito, não quero ser esse homem. Você, mulher, não queira ser perfeita, porque Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Mas não, eu sou perfeito, eu não traio a minha esposa, a conta de luz minha está em dias. Isso é sua obrigação. Então não casasse. Que nessa noite eu peço ao Espírito Santo que venha me dar entendimento, sabedoria, para que eu possa permanecer na tua presença, porque a mão do Senhor está estendida a todos nós.
Mas se você quiser sair, você pode. Você tem esse livre-arbítrio. Mas a mão do Senhor vai continuar estendida. Tome nome de bobo, quadrado, homem de uma só mulher. Tome esse nome. Porque se você estiver tomando esses nomes, é porque é esses nomes que tem que estar associado a você. Não é garanhão, garanhona. Homem de várias mulheres, mulheres de vários homens. Mas eu quero ser feliz. Então, para você ser feliz, você tem que estar conhecendo vários homens diferentes. Sexo agora é felicidade. Prazer agora é felicidade. Que nessa noite o Espírito Santo venha nos dar entendimento como nós devemos nos comportar perante a nossa família. Tenha responsabilidade com a sua família. Se cada um tiver responsabilidade com a sua família, o mundo estaria melhor. Eu vou cuidar dos meus filhos, para se tornar homens, mulheres de caráter. Mas às vezes eles estão preocupando com a família do outro. Aí não dá certo nenhum nem outro. Aí aumenta o número de tudo. Depressão, autoextermínio. Crianças falando em autoextermínio. Que absurdo, igreja. Crianças de 10 anos querem pegar uma corda e colocar no pescoço. Será que elas têm bagagem para isso? Será que elas viveram alguma coisa para isso? Mas eu posso dizer que tem alguém ensinando. E é o tal das redes sociais. O mundo está na mão dos nossos filhos. Quer fazer bomba? Ensina. Quer fazer sexo na adolescência? Ensina. Quer ensinar a roubar? Ensina. Quer ensinar a ter fé? Ensina. Mas essas coisas eles não querem acessar, não. Quer careta. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Mídia, tem como colocar aquele louvor para mim, hein? Para nós aprendermos a amar mais a nossa família. Se você entender que você precisa amar a sua família, você é capaz de amar o próximo. Se você não consegue amar a sua família, você não está apto a amar o próximo. Vamos parar de hipocrisia. Se você não ama a sua família, você não ama o próximo. Esse louvor, isso é antigo, viu? Mas eu amo esse louvor. Feche seus olhos. Peça ao Senhor para ensinar você a amar a sua família. Pela minha família. Família é bênção, família é promessa. Não abra mão da promessa que Deus colocou na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, eu me coloco, Senhor, diante de Ti. Que o Senhor venha me dar força, que o Senhor venha me dar entendimento, para eu amar a minha família. Eu entendo que família é herança do Senhor, família é projeto do Senhor. Vai dar trabalho? Vai. Vai tirar sua noite de sono? Vai. Mas é promessa. É algo prazeroso quando você vê a sua família trilhando os caminhos do Senhor. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Nós precisamos confiar em Jesus. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá sabedoria. Eu nunca vou largar esse Jesus que foi
oferecido a mim. Mas hoje o diabo, ele está tentando entrar na família. Porque quando a família está desestruturada, nada dá certo. Seu filho é bênção. Continue profetizando bênção sobre a vida dos seus filhos. Mesmo que todo mundo está falando que não vai dar nada, profetiza, ora, interceda. Ore para que seus filhos se tornem pessoas melhores que você. Minhas filhas vão ser bênção. Onde elas colocar a planta do seu pé, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Que nessa noite nós possamos voltar para os nossos lares, entendendo que foi imposta uma responsabilidade sobre as nossas vidas. E você, mulher, você tem que entender que a sua responsabilidade ainda é maior em relação aos seus filhos. É você que vai implantar esses valores de sentimento, de respeito, de submissão, de dar continuidade a essa geração, para que essa geração se torne mais forte. Mas não é isso que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Uma geração fraca, uma geração corrompida, uma geração que não tem temor da palavra do Senhor. Não queira pregar um evangelho de portas abertas. O evangelho ainda, ele é pregado de forma de porta estreita, de caminhos espinhosos. Mas o Espírito Santo nessa noite está direcionando cada família, cada filho, cada avô, está direcionando seus filhos na palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Não é pela força do homem. É bênção do Senhor. Eu convido a você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. Que nessa noite, se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga você possa sentir que foi confrontado com a palavra. Que você possa entender que foi dada uma responsabilidade. Que essa responsabilidade muitas vezes vai doer, vai tirar sua noite de sono. Mas nós precisamos continuar firmes. Profetiza bênção sobre a vida dos seus filhos. Bate no peito e fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo venha moldar o nosso entendimento, o nosso caráter. Que o Espírito Santo traz à nossa memória onde nós erramos, onde nós vacilamos, para que o nosso casamento desse errado, para que o direcionamento dos nossos filhos desse errado. Houve um erro, mas às vezes é mais fácil culpar o outro do que você ter a sua responsabilidade. A inversão de valores, ela está tão grande no nosso meio, que às vezes o inimigo coloca na nossa mente: vale a pena? E por tua presença no meu lar, que o Espírito Santo nessa noite faça cair os espinhos dos nossos olhos. que o Senhor, Responsabilidade de criação de filhos é dos pais. te agradeço pela nossa harmonia.
Que nessa noite você possa sensibilizar e entender que Deus tem levantado homens e mulheres comprometidos com a tua palavra. Eu acredito ainda que existe pais que, se for necessário, Ele dá a vida em prol dos filhos. O próprio Deus entregou o seu Filho em prol dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas isso já não está entrando mais no nosso entendimento. Isso já não está mais comovendo as nossas atitudes. Família, irmãos, é para a vida toda. Não acha você que família é só momentos felizes? É triste quando o pastor Adilson chega numa ocorrência, num lar, e vê a mãe chorando em cima dos corpos, perguntando onde que eu errei, onde que eu errei. E às vezes você não tem direito nem de chorar com aquela família, porque você carrega uma segunda pele. As pessoas vão falar que você é fraco. E às vezes nem na igreja as pessoas conseguem mais nos sensibilizar com as nossas dores. Eu tenho apenas 8 anos que eu estou aqui, mas foi aqui que eu aprendi a ser mais sensível, mais humano. Foi aqui que eu aprendi que eu não tenho responsabilidade só dentro do meu lar. Nós, como igreja, nós não temos responsabilidade somente dentro da igreja. Pastor Adilson, ele não tem vergonha de chorar em cima do altar. Tem uma pessoa me ouvindo aqui nessa noite. Uma vez eu fiz uma pergunta para ele: é feio para eu chorar em cima do altar? Ela falou comigo assim: não. Porque eu achava que era. Muitos homens fortes em cima do altar, que não é capaz de derramar uma lágrima em prol das almas. Mas o Espírito Santo está levantando homens e mulheres comprometidos com a tua palavra. Eu não fui levantado para ser super-herói. Eu não fui levantado para ser taxado como aquele homem que aguenta tudo. Eu não aguento. E se você não está perto dessa Nós pessoa, não liga para ela, aguentamos. diga eu te amo, você é Mas muito às vezes é importante pra mim. vergonhoso você pedir por socorro. Tem as pessoas certas para você pedir por socorro. A primeira é Jesus Cristo. E Deus levanta homens e mulheres que choram com você, que se alegra com você. Família é para isso. Mas família também foi feita para você falar a verdade. Não vai para esse caminho, porque esse caminho vai te levar à morte, tanto física como espiritual. E hoje eu preocupo muito mais com minha morte espiritual, porque a morte física todos nós vamos um dia. A morte física é a única certeza que nós temos. Mas a sua morte espiritual depende de você. Depende do seu posicionamento. Que nessa noite nós possamos voltar para os nossos lares entendendo que o Espírito Santo, ele continua falando no meio da sua igreja. Como foi falado aqui pelo nosso pastor Franz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles. Não queira, irmãos, status. Não queira títulos. Se for necessário,
Deixe o seu orgulho cair por terra. Chore na presença daquele que pode colher as suas lágrimas. Chore perante aquele que possa colher as suas lágrimas. Eu posso dizer para a igreja que o pastor Adilson não é esse homem forte. Não sou esse homem forte que as pessoas falam que eu sou. Sou um pai que tem medo. Sou um militar que tem medo às vezes de ser alvejado. Não. Ele é forte. Nós não somos esses super-heróis. Às vezes você se faz forte para não morrer. Eu peço desculpa à igreja por esse momento de emoção. Mas o pastor Adilson, como pai, como militar, eu tenho as minhas fraquezas. Amém? Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluias. Boa noite, Igreja Viva do Senhor. Paz seja com todos, amém? Estou cumprimentando aqueles que quando eu iniciei o culto não estavam aqui, então estou cumprimentando novamente, amém? Eu tenho algumas tarefas a ser cumpridas aqui, pode se assentar em nome de Jesus, fique à vontade. Irmão, nós estamos recebendo 2 visitantes, na verdade, um homem e uma mulher. E nós queremos conhecer vocês essa noite. A igreja está aqui para servir vocês. Como eu falei de manhã, um dia nós também fomos visitantes, amém? E alguém nos abraçou, a igreja nos abraçou. E eu também, quando eu cheguei aqui na igreja, conheci algumas pessoas, mas cheguei como visitante e fiquei durante esse tempo. Então nós queremos conhecer você, Flávio. Deus abençoa. É Josimaria? Josimari? Flávio e Josimari, seja bem-vindo. A igreja está aqui para te servir. O que a igreja diz para eles? Calma. Nós estamos ainda em treinamento, viu, Flávio e Josimari? Nós mudamos a frase, ainda não ensaiamos, nós estamos ensaiando, então vamos lá. Você é bem-vindo neste lugar. Jesus ama vocês. Amém? Então vamos ler lá agora, fazer todos juntos aí, bonito para o nosso visitante, amém? Calma que vai vir. Agora, você é bem-vindo neste lugar. Jesus ama vocês. Vocês podem aplaudir ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Graças a Deus. Flávio e Josimar, estamos aqui para servir vocês. Sejam muito bem-vindos e volte sempre em nome de Jesus. Meu irmão, amanhã nosso culto de oração. Você que tem esse desejo, você que tem um tempo, né? Não estou falando que você não tem tempo para Deus. Talvez você chega do trabalho cansado, ou às vezes agarra no trânsito, né? E chega ali já perto do horário da oração, não tem aquela força, aquele ânimo de vir, mas eu quero deixar aqui o convite aberto para você, que amanhã às 19 horas nós vamos estar aqui orando, pedindo a Deus uma bênção, pedindo a Deus força, intercedendo pela nossa igreja, pela nossa região, pelo nosso bairro, pelo nosso país, intercedendo pelas nossas famílias, pelas igrejas, pelos ministérios aqui da igreja, que você possa vir nos ajudar a fortalecer, a fazer essa chama cada vez mais queimar no coração da igreja e em favor da igreja, amém? Amanhã então às 19 horas que você possa tirar esse período de 19 às 20 horas para estar aqui orando, clamando ao Senhor por algo que Ele tem para fazer na nossa vida, amém? Meu irmão, eu quero que você se coloque de pé, nós vamos tirar aqui um momento de oração, nós já vamos encerrar logo após esse momento. Não sei se é de conhecimento de todos, mas a nossa irmã Isabel, ela perdeu a sua irmã no dia de ontem, e ela está ali juntamente, né, com as suas outras irmãs, a sua filha Miriam, a sua filha Daniela também, que foram ali
para Coronel Fabriciano, onde foi sepultado a irmã dela. Quem é a nossa irmã Isabel? Tirando os visitantes, quem aqui não conhece a irmã Isabel? A irmã Isabel é uma mulher que muitas das vezes a gente chega aqui 10 para 7 da manhã, ela já está aqui juntamente com seu esposo, né, o Zé, com outros irmãos aqui do diaconato, mas sempre ela está aqui com um sorriso no rosto, nos recebendo, limpando a igreja, às vezes no sábado ali fazendo a limpeza, fazendo aqui a limpeza, né, aqui da igreja, lavando, e é a nossa diretora de diaconato, uma mulher muito importante, a família dela é muito importante para nós. E eu quero que você, juntamente conosco nessa hora, oremos por elas. Ninguém está preparado para esse momento da perda de um ente querido. E quando é mais próximo ainda a dor é mais forte ainda. Quem já perdeu um ente querido sabe do que eu estou falando. Essa semana também eu estava em uma reunião e recebi uma notícia que uma tia minha, que eu considerava não era de sangue, mas eu conheci ela desde os 3 anos de idade. Morei com ela e minha mãe durante um tempo e eu recebi a notícia que ela faleceu. Isso me doeu muito. Agora você imagina uma irmã que cresceu junto, que brincaram junto, que tem uma história junto escrita. Aí você recebe a notícia que ela está doente, que é para você correr para o hospital para despedir dela. Foi assim que a Miriam me mandou uma mensagem, que o médico tinha mandado uma mensagem para a família falando que era para todos irem para o hospital para despedir dela. E não tem palavras que você possa falar para essas pessoas que venham consolar o coração dela. Mas a oração, ela é poderosa em seus efeitos, amém? Ela é eficaz naquele propósito que ela está sendo estabelecido. Ela está lá em Coronel Fabriciano, não sei se já saiu. Deus não erra endereço, Deus não erra o lugar. Então nós vamos liberar a palavra de bênção, a palavra de força, de vitória para a irmã Isabel, para a Miriam, para a Daniele e para toda a família dessa irmã abençoada e querida que é a nossa irmã Isabel. Amém, igreja? Vocês podem me ajudar nessa oração? Você que conhece, você que sabe a fisionomia da irmã Isabel, pense nela agora, da Miriam, da Daniele, peça a Deus que venha abençoar e consolar o coração desta família em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore por ela como se fosse uma irmã de vocês, porque nós temos que se alegrar com os que se alegram, e se tiver que chorar com os que choram também nós vamos chorar, porque isso é a palavra de Deus que nos fala. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nesta noite, Pai, recebemos uma palavra, Pai, direcionada à família, Pai. Ah, Deus, não é uma família de sangue, mas é uma família, Pai, de comunhão, ó Pai, de estarmos juntos, de convivência. Pai, então nós queremos orar, Pai, pedir ao Senhor que venha abençoar, fortalecer a família da irmã Isabel, a vida da irmã Isabel, a vida da Miriam, a vida da Daniele. Espírito Santo de Deus, traga o consolo, traga a força que elas precisam para este momento de dor, para este momento de lágrimas, ó Pai. Pai, não tem palavra que nós vamos falar quando vimos elas, ó Pai, mas sabemos que a oração é poderosa, Pai, nos seus efeitos, e é pelo poder que há na oração que nós oramos e pedimos ao Senhor que venha consolar os corações dessa família, venha fortalecê-las e fazer elas entender, ó Pai, que este é o momento a qual elas vão colocar a fé, a confiança no Senhor, para que elas possam continuar a caminhada, pois elas ainda têm famílias e pessoas aqui nessa terra que elas precisam, Pai, apoiar, que elas precisam aqui, Pai, estar juntos para continuar o chamado, o ministério da família, qual elas são partes aqui nessa terra. Nós oramos e abençoamos a vida da irmã Isabel, a vida do Zé, da irmã Miriam, Pai, de toda a sua família, da Daniele, de toda a sua família. Em o nome de Jesus nós te adoramos e te agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estenda a sua mão direita. Comece a agradecer a Deus pelo esse privilégio, essa oportunidade que Ele te deu de você estar aqui, iniciando a semana na presença dEle. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, que você não vai ter uma semana de vitória, você vai ter uma semana de vitórias, para a glória do nome de Jesus. Tudo aquilo que você precisar durante essa semana, o Senhor vai trazer o recurso, vai trazer a provisão, vai trazer aquilo que você precisa para continuar,
para receber a tua bênção. E nós te agradecemos, ó Pai, por este privilégio de estarmos na tua casa, louvando, celebrando, adorando ao nome do Pai, adorando ao nome do Filho e adorando o nome do Senhor Jesus, do Espírito Santo, Pai. Então, em nome de Jesus, nós te adoramos, pedimos que o Senhor abençoe as famílias dessa igreja, tanto aquelas que estiveram aqui, ó Pai, no culto da manhã, quanto essas que aqui estão, ó Pai, recebendo do Senhor a palavra de fortalecimento, a palavra, Pai, de coragem para sobressair todos os problemas, porque a família, quando se une, Pai, não tem problema que permaneça de pé diante dessa família. E aqui estão famílias abençoadas, famílias fortes no Senhor Jesus Cristo, e é que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe você e toda a sua casa e toda a sua família. Não tenha pressa de sair da igreja, temos ali a cantina ali, que vocês possam ali abençoar os jovens que estão ali trabalhando nessa cantina em nome de Jesus. E se precisar de alguma coisa, estamos aqui para servir vocês. Agora o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele dá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz.